Agora vamos conversar um pouquinho sobre jogo, brinquedo e brincadeira. Tentar definir jogo não é fácil, porque cada um pode entender de uma forma. Eu posso estar falando, pensando em algo, e você pode estar ouvindo e pensando em uma outra coisa. Nós podemos estar falando de a palavra jogo, mas pode ser jogo de futebol, jogo de cartas, jogo político, jogo adulto, jogo de amarelinho, jogo de xadrez, enfim, vários jogos. Cada jogo tem a sua especificidade. Cada jogo tem o seu formato. Cada jogo vai trabalhar, vai ser importante para uma coisa. Um jogo vai fortalecer o físico, o outro jogo vai exigir mais do raciocínio lógico, o outro jogo vai exigir estratégia, o outro coordenação motora. E assim cada jogo vai tendo a sua função. E cada jogo dentro da área pedagógica vai ter também uma função de incentivar o aprendizado. Não jogar por jogar, mas jogar tendo uma função, tendo um porquê. Pesquisadores da área pontuaram algumas definições para jogo. O resultado de um sistema linguístico, um sistema de regras, um objeto. O jogo, ele vai depender de como a sociedade em que ele está inserido encara. Então, cada sociedade vai encarar um jogo de uma forma diferente. Por exemplo, no Brasil, o futebol é muito bem visto e a maioria das pessoas ama futebol. Em um outro país, talvez seja um outro esporte que se destaque. E aí nós poderemos falar de outros esportes, de outros jogos que não vem ao caso. Então a gente precisa entender a sociedade em que esse aluno está inserido, como ele enxerga o determinado jogo que nós vamos trabalhar, porque se eu vou trabalhar uma coisa que não é interessante, também não vai fazer diferença para o aprendizado, para o desenvolvimento do aluno. Então é muito importante entender a sociedade em que ele está inserido, as regras do jogo, como essas regras podem ser trazidas ali para dentro da sala de aula, para dentro desse contexto do aluno, como eu posso transformar isso em aprendizado. O brinquedo. O brinquedo, de acordo também com a sociedade, com onde eu estou inserida, vai ter um significado diferente. Mas o brinquedo, seja a boneca, o carrinho, o brinquedo de montar, enfim, tantos outros brinquedos, ele incentiva a imaginação. Sabe, eu me lembro quando eu era criança, tinha um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Talvez ele seja da sua época, talvez não. Mas enfim, eu assisti esse desenho e eu me identificava muito, porque tinha um garotinho que ele visualizava tudo, sabe? Se alguém falasse assim, um elefante cor-de-rosa voando, ele literalmente enxergava um elefante cor-de-rosa voando. E eu sempre tive essa facilidade, sempre gostei de brincar. Brincava de boneca, brincava de carrinho, brincava de futebol, brincava de queimada, de amarelinha. Brincar para mim era algo assim realmente muito prazeroso. Gostava muito de estudar, gostava muito de brincar. E aí até hoje eu trago isso para mim. Eu tenho uma facilidade incrível em imaginar coisas. Então se alguém fala para mim assim, não pensa no elefante cor-de-rosa, eu já pensei. Já enxerguei na minha frente o elefante cor-de-rosa. Consigo imaginar. E aí o que acontece? Crianças que são incentivadas a brincar, a ter o palpável ali, elas têm uma facilidade de criar memórias, de criar fantasias, de imaginar coisas. Uma criança que fica o tempo todo, não estou dizendo que a tecnologia seja ruim, até porque eu acredito que ela seja nossa aliada, a tecnologia é nossa aliada. Porém, o excesso de tudo faz mal. Olha que interessante. A água é bom para a saúde, a água é muito boa para a saúde, mas o excesso de água faz mal para a saúde. Eu poderia falar os malefícios, mas não é o assunto do momento. Então, a tecnologia em excesso é prejudicial. Uma criança que fica muito tempo no celular, no computador, no tablet, enfim, ela vai ter dificuldades, inclusive de imaginar. Por quê? Porque ela vê tudo muito
muito mastigado, muito pronto. E aí quando ela pega um objeto para ela imaginar, para ela criar algo do zero, do nada, é mais difícil. Por isso, o brinquedo, algo palpável, ajuda muito na imaginação. Uma brincadeira simples, uma criança brincando de boneca, uma bonequinha, falando com a outra, indo ao supermercado, voltando, tá brincando. Mas ela está fazendo o que, gente? Produção de texto. E aí eu sempre tive facilidade tremenda em escrever texto, produção de texto. Escrevia história em quadrinhos, escrevia poesia, poema, escrevia letra de música. Enfim, eu tenho até hoje uma facilidade tremenda em escrever. Por quê? Porque sempre fui incentivada a usar a imaginação. Então, por mais simples que seja a atividade, por mais simples que seja a brincadeira, sabe? O dia do brinquedo na escola parece inútil, mas tem a sua função e é muito importante. Vamos despertar para os jogos. E como eu posso trazer esses jogos para ensinar os conteúdos do currículo, os conteúdos que a criança precisa aprender? Como eu vou usar os jogos para trabalhar coordenação motora, para trabalhar força muscular, para trabalhar raciocínio lógico e tantas outras atividades necessárias para o desenvolvimento integral do aluno. A gente não pensa só no intelectual, mas a gente pensa no aluno como um todo, como integral. E os jogos estão aí para nos ajudar e vamos explorar essa área. Um abraço.